Bum! Estudo para concursos para o Tribunal de Contas do Município de São Paulo, redação oficial. Sobre correio eletrônico. Isso aqui é uma coisa que tem bastante chance de cair, né? Correio eletrônico ainda é o meio mais célere e rápido de envio de documentos, devendo atentar às características de uma correspondência oficial, mesmo sendo ele digital. Interessante. Agora falando sobre o que tem as coisas do e-mail, tem o fecho, no valor documental, campo assunto, local e data, sedação, ou seja, o que você tem que escrever no e-mail. A utilização do e-mail para a comunicação tornou-se prática comum, não só em âmbito privado, mas também na administração pública. O termo e-mail pode ser empregado com três sentidos, dependendo do contexto. Pode significar gênero textual, endereço eletrônico ou sistema de transmissão mensagem eletrônica. Como gênero textual, o e-mail pode ser considerado um documento oficial, assim como o ofício, portanto, deve-se enviar o uso de linguagem incompatível com uma comunicação oficial. Como o endereço eletrônico utilizado pelos servidores públicos, o e-mail deve ser oficial utilizando-se a extensão .gov.br nos e-mails. Por exemplo, como sistema de transmissão de mensagens eletrônicas, por seu baixo custo de celeridade, transformou-se na principal forma de envio de recebimento de documentos na administração pública. Sobre o valor documental de um e-mail, ele é considerado oficial. Nos termos de medida provisória número 2200, diz que para que o e-mail tenha um valor documental, isto é, para que possa ser aceito como um documento original, é necessário existir certa certificação digital, ou seja, a assinatura é digital, que ateste a identidade do emitente, segundo os parâmetros de integridade, autenticidade e validade jurídica de estrutura de chaves públicas do ICP São Paulo. Daí também o destinatário poderá reconhecer como válido o e-mail, sem certificação digital ou com certificação digital fora do ICP, em casos. Contudo, caso haja um questionamento, será obrigatório uma repetição do ato por meio de documento físico assinado ou por e-mail eletrônico reconhecido pela ICP Brasil. Salvo a lei específica, não é dado ao ente público impor a aceitação do documento eletrônico que não atende aos parâmetros do ICP Brasil. Forma e estrutura. Um dos atrativos de comunicação por correio eletrônico é a sua flexibilidade. Assim, não interessa definir padronização da mensagem comunicada, no entanto, devem-se observar algumas orientações quanto à sua estrutura. Campos de assunto. O assunto deve ser o mais claro e específico possível relacionado ao conteúdo global da mensagem. Assim, quem irá receber a mensagem identificará rapidamente do que se trata. Mas, quem a envia poderá posteriormente localizar a mensagem na caixa de correio eletrônico. Saber e também localizar. Deve-se assegurar que o assunto reflita claramente o conteúdo completo da mensagem para que não pareça ao receptor que se trata de uma mensagem não solicitada, ou seja, um lixo eletrônico. Em vez de união, o assunto mais preciso seria agendamento de reunião sobre a reforma de previdência, entende? Sobre o local e data. São desnecessários no corpo de mensagem essas informações que o próprio sistema apresenta com o envio da mensagem. Saudação inicial advocativa. O texto dos correios eletrônicos deve ser iniciado por uma saudação quanto ao endereço para outras instituições, para receptores desconhecidos ou para particulares. Deve-se utilizar o vocativo conforme os demais documentos oficiais, ou seja, senhor ou senhora, e também os vocativos de prezado senhor ou prezado senhora. Exemplos: senhor coordenador, prezado senhora. E sobre o teco dos fechos, o atenciosamente respeitosamente. Atenciosamente é fecho padrão em comunicações oficiais com o uso de e-mail. Com o uso do e-mail, popularizou-se o uso de abreviações como ATT, ponto, que é a abreviação de atenciosamente, e de outros fechos como o abraço, saudações que, por apesar de amplamente usados, não são fechos oficiais e, portanto, não devem ser utilizados em e-mails profissionais. O correio eletrônico, em algumas situações, aceita uma saudação inicial e um fecho menos formais. No entanto, a linguagem do texto dos correios eletrônicos deve ser formal, como a que se usaria em qualquer outro documento oficial. Bloco de texto de assinatura. Sugere-se que todas as instituições de administração pública adotem um padrão de texto de assinatura. A assinatura do e-mail deve conter o nome completo, o cargo e a unidade do órgão de telefone remetente. Exemplo: Maria Silva, daí coloca o que ela é, assessora, depois coloca qual lugar que ela trabalha, subchefia para assuntos jurídicos de civil, depois coloca o telefone dela. Exemplo. Anexos. Sobre anexos, isso aqui é interessante. A possibilidade de anexar documentos, planilhas e imagens de diversos formatos é uma das vantagens do e-mail, certo?
Uma mensagem que encaminha algum arquivo deve trazer informações mínimas sobre o conteúdo do anexo. Antes de enviar um anexo, é preciso avaliar se ela é realmente dispensável e se seria possível colocá-la num corpo de correio eletrônico. Ou seja, de necessidade de virar anexo. Não deve ser tratamento excessivo de recaminhamento dos anexos nas mensagens de resposta. Os arquivos anexados devem estar em formatos usuais, o que apresenta poucos riscos de segurança. Quando se tratar de documento ainda em discussão, os arquivos devem necessariamente ser enviados em formato que possa ser editado. Ou seja, discussão tem que ser editado. Recomendações. Será que isso aqui é tipo de mandar e-mail? Sempre que necessário, deve ser utilizado o recurso de confirmação de leitura. Caso não esteja disponível, deve constar da mensagem pedido de confirmação de recebimento. Eu me lembro disso. Tipo, essa coisa aí, normalmente quando mandava e-mails para fornecedores de outras coisas, era pedido uma confirmação de e-mails para ver se a conversa está sendo estabelecida, né? Apesar da imensa lista de fontes disponíveis nos computadores, mantém-se a recomendação do tipo de fonte, tamanho, cor e documentos oficiais, que é o calibre, calito e tamanho 12 por preta. Fundo ou papéis de parede eletrônicos não devem ser utilizados, pois não são apropriados pelas mensagens profissionais, além de sobrecarregar o tamanho da mensagem. A mensagem do correio eletrônico deve ser revisada com o mesmo cuidado com que se revisam outros documentos oficiais. Isso aqui é interessante. E para terminar, mais um parágrafo, mais 5 recomendações. Recomendações. O texto profissional dispensa manifestações emocionais e por isso ícones e emoticons não devem ser utilizados. O texto das mensagens eletrônicas, e-mails, não podem ser redigidos por abreviações como você, porque e usuais das conversas da internet, ou neológicos como não e aqui. Que são mensagens escritas palavras tipo não significa não, escrito com N-A-U-N, entende? Não se deve utilizar o texto de caixa de alta para esse destaque de palavras nos textos de mensagens, pois denota a agressividade por parte do emissor ou comunicação. Evita-se o uso de mensagem no corpo de e-mail, inclusive as armas de República, Federativa do Brasil e do logotipo, pois logotipo de ente público junto ao texto de assinatura. E não devem ser remetidas as mensagens com tamanho total que possa exceder a capacidade do servidor do destinatário. E para terminar, Telegram e FAQ foram abolidos do manual de redação. O próximo vídeo é o último vídeo do manual de redação. O que é sobre, no manual de redação temos ainda um capítulo que trata de elementos ortográficos e gramática. Interessante, não é? Tem muita chance disso aqui cair. Não, na verdade não tem muita chance, eu nunca vi uma coisa de ortografia cair, né? Nenhuma questão que eu fiz de redação. Só estou falando cair por causa que nessas questões de português que eu estou estudando recentemente para um concurso, parece que tem muitas, que eles fazem muitas questões de ortográficas.